Fala galera, beleza? Um review de hoje aqui, dia 30 de outubro. Acabei não fazendo da sexta-feira, dia 27, a ideia era fazer no sábado. Falei não consegui, no domingo eu acabei me enrolando, então não rolou. Mas eu vou comentar um pouco do dia 27, principalmente em relação a como eu operei, né? E já adiantando, não muito bem, né? É, e hoje, menos ainda. Quer dizer, acho que em questão de operar bem, até hoje foi um pouco melhor, mas o resultado foi muito ruim também, né? Esses 2 dias aí me custaram o resultado que eu tinha no mês, que não era grandes coisas, né? Por isso que ele foi em 2 dias, não que eu estourei o gerenciamento de risco nada do tipo. Vou mostrar isso também e vou falar um pouco aqui de alguns problemas que eu encontrei com mais frequência, né? Dos meus estudos das operações até agora, que eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Sempre que você toma um stop, você tem que entender se aquele stop era um stop de um trade que você está acostumado a fazer e dessa vez ele deu errado, ou seja, você está do lado errado da probabilidade, ou se você fez bobagem, né? Você interpretou alguma coisa que não deveria, e aí, eventualmente, você tomou um stop bobo, né? E eu percebo que a maioria dos meus stops são bobos, né? E aí, enfim, mas eu falo disso já já. Então, tanto sexta quanto hoje foram dias de baixa aqui no Ibov, né? Na sexta-feira 1,29, hoje ele caiu 0,68, né? Tentou subir e bateram nele de novo. É, Continua num TTR aqui, né? Continua baixo no contexto lateral. Não vejo grandes mudanças nisso. Acho que a única coisa que dá para ressaltar é aqui ele, né, parou na média depois dessa primeira queda. Aqui ele passou um pouco a média, deixou uma segunda entrada. Aqui ele voltou para a média segurou de novo. Então, pode ser que dessa vez ele realmente consiga perder. E daí para frente, né, são alvos bem maiores. Por exemplo, esse alvo do gap que tem aqui, né, alvo de espelhamento, que a gente vai poder traçar disso aqui a partir do momento que perder esse fundo, né, que daria mais lá para baixo do que esse primeiro gap aí, ó, perto lá do segundo gap, nem segundo gap nada, tem gap aqui embaixo, aqui tem uma fechamento de uma barra forte, eu deixei marcado. Então, basicamente aqui já do Ibov não tem muito o que falar, o cenário é o mesmo. No índice ele já dá um tom de que, cara, reverteu a barra 206 inteira, né? Foi uma barra que fazia um fundo duplo aqui que era a hora da verdade para os compradores. E os compradores não apareceram, né? Então, esse fechamento aqui, ele passa um certo grau de convicção, né? Ainda mais com o volume ok, teve hoje aí na média, passa um certo grau de convicção de que isso aqui vai mais para baixo, né? E aqui ele tem esse gap aqui na região do 110, né? Caso ele perca essa situação aqui, claro, como esse range aqui, ó, vamos ver, 119 ao 113, mais ou menos 6 mil pontos, né? Isso aqui dá um experimento lá embaixo, né? E nesse suporte aqui, ó, um pouco abaixo ainda aqui, ó. É muito bom quando alvos projetados eles têm confluência com regiões de suporte e resistência, pessoal. Na verdade, é assim que os alvos projetados funcionam melhor, porque a projeção por projeção pode ser qualquer uma, né? Agora, quando você tem uma projeção e um suporte no mesmo lugar, já são dois motivos diferentes para a realização de lucro ou mesmo é, entrada de fluxo comprador ou vendedor na região, né? De pessoas querendo comprar ou vender, né? Ali. Vou até deixar isso aqui, né, como pontos aí de interesse futuro, caso o preço realmente perca. E aqui realmente parece mais que ele quer perder, né? Aqui no gráfico de 60 minutos, né, a gente já tem um negócio bem esquisito agora, aquela alta da quinta-feira. Ela tira o mercado aqui desse TTR, bota num fundo duplo e um micro e macro expectativa de visita lá em cima. Essa visita não acontece. O preço ele para aqui mais ou menos na metade. Ó, 2/3 aí, 618, topo duplo com essa situaçãozinha aqui de trás, né? E na MM200 do 60, que nada mais é que a 20 do diário, e inicia um processo de queda, né, tão abruptamente quanto ele começou a subir. E hoje começa com uma abertura um pouco mais forte, gap de alta, mais uma pancada para baixo, que dá uma lateralizada aqui na região de suporte. Ó, a gente já consegue ver que não tem tanta pressão compradora. Os compradores entraram, os vendedores bateram. Os compradores entraram, os vendedores bateram. E assim a gente acabou o dia, né? Comentar um pouco sobre
É a sexta-feira, pessoal. Deixa eu só pegar um layout mais limpo aqui. Acho que esse aqui tá bom. É sobre a sexta-feira as operações que eu fiz. Então a gente vinha de um dia. Oh, meu Deus do céu. A gente vinha de um dia de alta, né? Muito forte, que era quinta-feira. Então a gente tem que ficar esperto para reversões em pontos de resistência. Eu tinha essa resistência marcada aqui, né? E acabou dando uma lateralizada antes dela. Eu acabei fazendo uma venda aqui, né? A ideia era usar um stop bem curto, só que à medida que ele voltou nessa barra, eu falei, não, eu vou usar um stop um pouco maior acima da barra um pouco mais, para ver se ele não vai fazer um topinho duplo, alguma coisa. Ele fez, voltou para baixo, voltou para cima e me estopou, né? A partir daqui, eu já achei que não deveria voltar mais que metade da perna, quando voltou, eu caí fora. É, e aí, poderia ter feito fade aqui da 14, fade da 17, só que eu estava muito desconfiado desse movimento, né? Ele não ser um movimento. Aqui acabou sendo bem um espelho, né? Se você pegar essa parte aqui da esquerda e essa da direita, eles são movimentos iguaizinhos, né? Aqui, ó. Topo, fundo, topo. Aí aqui, topo, fundo, na mesma região, fundo principal na mesma região, topo principal praticamente na mesma região. Então fez aqui um W, né, vamos dizer assim, mas ele não prosperou e eu não estava tão confortável assim com vender com ordens limitadas, né? E essa venda aqui foi um erro, tá, pessoal? Isso aqui é 3 barras de alta dentro de uma estrutura de alta, meio lateral, mas só que subindo. Isso aqui jamais deveria ter feito isso. Deveria ter aproveitado a oportunidade que ele me deu aqui saindo do zero, até porque o stop mesmo desse trade aqui, ó, 1 para 1 era aqui 100 pontos, né? Até isso já devia ter denotado que essa operação não fazia sentido. Então aqui é um dos stops idiotas que eu digo para vocês que eu tomo ainda com alguma frequência, né? Então, são coisas assim, tipo, você está com a intenção certa, né? Vender tal alto, e aí poderia simplesmente pendurar a ordem aqui, né? Ou aqui acima da um e esperar ele bater lá. Bateria na 8, né? Teria pego aí uma pontuação 400 pontos, e não sei, talvez saído aqui acima dessa barra com os 200, talvez saído no 0 a 0, talvez esperaria ver, né? Essa aqui se daria continuidade ou não, enfim. Aí depende do perfil de cada um e do momento, né? Nesse caso aqui, eu acho que eu teria saído acima dessa barra para garantir um lucrinho, né? Como ele já andou bem aqui, ou mesmo a partir do momento que fechou a barra anterior com o pavio aqui, já caído fora, na mínima da 2, sei lá, mas aí não dá para saber. Enfim, ele deu algumas oportunidades de tentar vender aqui em cima novamente, e aí falhou na barra 19, já colocando o mercado mais para baixo. Aqui a gente tinha uma estrutura de alta mínima que seria interessante esperar o rompimento antes de se arriscar na venda abaixo de coisas, porque ainda tinha uma pressão compradora relativamente grande, né? As barras de alta elas tinham expressão, as barras de baixa nem tanto, tirando aqui a barra 15. E aí a gente faz uma primeira perna que perde alguma coisa e no pullback eu tento fazer a venda que sou estopado curto logo acima. É, esse trade, pessoal, ele não foi assim, eu acho tão ruim, mas ele também não foi tão bom. Trades que você está esperando o mercado reverter, né, dentro de um always-in claro anterior, que ele ainda está no contexto meio lateral, primeiro você precisa ter certeza se ele se desvencilhou de todos os pontos de suporte mais próximos. Por exemplo, esse aqui, né, da barra 94 da quinta-feira. E ele não havia se desvencilhado dessa situação, ele estava trabalhando aqui. Eu levei em conta apenas esse aqui, ó. Por isso que é importante a gente observar tudo que tem ao redor, né? E não apenas aquilo que vai a favor da tese que a gente quer. Ah, beleza, uma perna forte, eu quero entrar. Legal, mas será que esse vai ser o melhor ponto de entrada, né? Será que não vale a pena pegar aqui, ó, de aqui de cima a baixo e entrar aqui nos 50%? Então, dependendo de como ele voltar, aqui ele voltou, pô, estava um pouco forte, mas deixou um pavio, quem sabe, né, fazer uma operação de 50% com ordem limitada, fechamento a 27, ou mesmo, né, num reteste aqui dessa barra 29, alguma região aqui da linha de tendência, né, desse canalzinho aqui de alta, tal, perdi algo assim, né? Buscar posicionamentos estratégicos dentro dos movimentos mais conhecidos, né? E isso denota também você conhecer mais movimentos e ter mais coisas para o teu repertório, que você saiba operar melhor. Então, por exemplo, aqui é uma lateralidade, pô, talvez você operar esse H2 aqui fosse algo que você estaria olhando, mas você tem que ficar muito esperto, porque o alvo de scalp dela, que é o que você deveria fazer na lateralidade, né? O grupo já fala, buy low, sell high and scalps, seria aqui, né, nessa região. E reparem também
que aqui era o último gap dessa perna, né? Desse mesmo ponto aqui, gap de barras. Esse gap aqui já teria sido fechado a essa altura, né? Com a própria barra 27. Então aqui era uma região de realização de lucro. Tinha que ficar esperto. Poderia ter operado isso aqui? Poderia, né? Mas teria que sair aqui na região de 50%, né? Ou pelo menos tirar uma parcial e trazer o risco para o zero do restante da posição. O que eu acabei fazendo aqui, pessoal, eu entrei numa venda aqui pelos 2 minutos, né, foi uma barra contra aqui, também não foi a melhor das ideias, mas pelo contexto era razoável. Eu deixei meu stop aqui durante todo esse movimento aqui, as barras foram voltaram diversas vezes, e aí depois dos 20 minutos eu realmente cansei. Ó, aqui 11h36, deixa eu ver, 11h26, é isso aí, 20 minutos. É, parece que foram assim 2 horas, sabe? E esse é um outro erro bobo, pessoal. O meu trade não havia dado sequer um alvo de scalp até esse momento aqui. E ainda assim eu desisti dele. Isso é uma regra que eu já tenho, que eu sei que eu não devo quebrar, né? Então aqui, vamos lá, computando a minha sexta-feira, né? Um stop de, 2 stops pequenos até aqui. Um stop 120 pontos, um trade de bobeira, e um stop de 180 pontos num outro trade, o qual eu não tive a paciência, né? Se essa barra fechasse aqui na mínima, pessoal, isso aqui poderia tomar outro rumo, seria outro padrão aqui para o dia e tal, né? Mas não foi o caso, e aí uma barra fechando assim, naturalmente você não vai querer vender ela, né? Não era só esperar. Até vou fazer uma anotação aqui, né? Que eu acho que vale aí para todo mundo que está nessa etapa também de tentar sair do 0 a 0, leve negativo, leve positivo. 3 de breakout pullback, só com barra de sinal fechada a favor do trade. Isso aqui é um. A gente tem que ir achando, pessoal, os gatilhos que a gente quer fazer, e eu acho que esse gatilho de rompimento e correção ele é excelente. Só que realmente você precisa ter certeza que foi um rompimento e uma correção. Detalhe, eu não digo ter certeza que o trade vai dar certo. Isso nunca vai acontecer. Agora, ter certeza que ele rompeu, né, alguma coisa e que ele corrigiu e que ele está retomando o movimento. Por isso que é pullback, né? Porque senão pode ser simplesmente um falso breakout, igual aconteceu isso aqui, né? E a Brooks fala, a evolução dos padrões, né? Que um padrão de breakout pullback ele pode virar um padrão de failed breakout, e o padrão de failed breakout que falha ele pode virar um padrão de breakout pullback, por aí vai. Só que tudo isso conceitual se resume a uma coisa bem simples, barra de sinal. Né? Se você tem a barra de sinal, normalmente você consegue fazer uma operação com um conforto maior, né? De que se o seu stop ele for atingido, você fez um trade que ele tinha uma lógica, né? Tinha um porquê de ser, né? De localização, contexto e tal, de estrutura de preço e de gatilho, né? E risco-retorno também, que ajuda por stop. E aí eu fiz a maior besteira, né, pessoal? Foi vender a barra 33 simplesmente pela barra 33, né? Indica que ele iria perder o suporte, iria pivotar para baixo, iria acontecer tudo isso aqui, ó. Só que aí posso culpar o preço, né? Culpar o gráfico, falar assim, puta merda, né? Por que ele tinha que me estopar antes, né? E reparem que eu estopei curto aqui, né, pessoal? Deu 2 BR na mínima do dia, no dia lateral, eu já caí fora, percebi que eu fiz merda. Mas o ponto é assim, se eu tivesse deixado um stop aqui, teria se estopado da mesma forma. Teria que ter deixado um stop lá em cima, né? Para não ser estopado. E então significa que não houve trade aqui. Não tinha por que você fazer essa operação. Por quê, pessoal? Aqui é uma coisa bem simples, né? Aqui eu tenho a mínima do dia na barra 25 ali, né? A low of the day. E aqui eu estou rompendo. Legal. Olha o tanto que essa barra fechou para fora. 20 pontos, pessoal. Isso é um rompimento? Não, né? Então, se eu estou num dia de característica lateral, vindo de uma perna de alta, se fosse uma perna de baixa, ainda era menos ruim essa operação. Agora, vindo de uma perna de alta forte do outro dia, né, e com dificuldades ainda para cair, eu preciso ver a perda de fundo. Ó. Repara que não fez ainda o pivô. Né, ó. Topo mais alto, fundo mais baixo. Topo mais baixo, fundo no mesmo nível aqui. Então, você precisa de mais uma barra. E aí, essa barra vai deixar isso ficar. Normalmente, você espera uma correção, alguma coisa. Né? Porém, eu não vi e vendi mínima em um dia lateral. Então, repare o seguinte, ó. Primeiro trade, stop bobo. Segundo trade, entrada, né, desnecessária aqui porque não esperou a barra fechar.
Terceiro trade de erro operacional, desistir do trade antes do 1 para 1, que é uma regra operacional que eu já tenho, que eu sei que funciona bem para mim, porque eu não gosto quando acontece esse tipo de coisa. Aqui, pessoal, no fechamento dessa barra, eu teria conseguido 0,0 no dia, né? Não sei se eu teria saído aí só por causa disso, mas talvez quando essa aqui começasse a voltar, enfim, alguma coisa no 2 minutos, poderia ter saído bem melhor. E aí eu teria uma outra situação para o dia, né? Que não de dois loss aqui, né? Então, bom, né? E aqui eu ainda vendi dois, tá? Para melhorar, como eu estava muito convicto, né? Eu vendi dois contratos e aí tomei o stop, né? Pequenininho, mas com dois contratos. Então foi pesadinho. E daí, depois aqui eu me enrolei totalmente, pessoal. E realmente o emocional já foi pro brejo. Tava operando muito mal. Muito, 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 muito mal. O dia tava bem difícil para mim, assim, entender, para eu conseguir racionalizar o que estava acontecendo. Eu entendi isso como um rompimento de correção e esse de fato foi, né? Aqui no 2 minutos. Dessa estrutura de baixa aqui, deixou uma 2BR ainda em ter atrasado, né? Mas aqui era uma entrada, tanto é que quem entrou aqui, né? Usou o stop razoável, não exatamente aqui embaixo, um pouco abaixo, conseguiu aí um trade de uns 300 pontos, né? Algo ok. E quem sabe aqui nessa segunda falha, ó, já teria caído fora. Pense se comprando aqui certinho, teria saído no mínimo aí com uns 200 pontos, ou aqui mesmo, ó, 250, algo assim. E já tinha, né, já tinha recuperado um pouquinho do loss do dia e não piorado a situação. Só que aí eu me embananei, aí aqui eu fui vender, perdi um topo duplo, que parecido com o que aconteceu hoje, inclusive, só que esse aqui ele não deu certo, tá no meio de uma lateralidade maior. E, enfim, aí eu acabei com o meu dia ali mesmo, né? Naquela sequência de trades mal executados, tá? E o resultado do dia foi este aqui. Aí, deixa eu deletar isso aqui, a gente já comenta o resto do dia. Ah, não, já tá certinho, ó. 27 do 10, é isso aí. 27 do 10, 6 trades, 1, 0, 0 e todos os stops, né? Inclusive essa daqui foi da virada de mão, eu saí rapidinho, né? Ainda tomei mais 9 de prejuízo. Isso aqui me regrediu, né? Não, esse gráfico só do dia, depois eu mostro tudo. E regrediu para R$100 positivo no mês, que foi embora hoje mais um pouco, né? Mas assim, aqui, pessoal, agora vamos falar sério aqui do que daria para ter sido feito, né? As operações aqui de venda da barra 8, fez da barra 14, fez da barra 17, acho que já era mais legal até do que da 14, que a 14 foi uma barra mais forte do dia, né? Poderia explodir e tal. Agora, depois dessa correção profunda aqui, já é mais fácil não acreditar. A venda já era limitada aqui nos 50%, né? Apesar que em algum momento aqui você iria acabar saindo ou no zero, ou com alguns pontos só. E aí ele deu, né, um pouco mais alto aqui, uma 2BR, começa um movimento meio devagar e sempre aqui, e ele nunca volta a fazer um pullback um pouco mais estruturado e cai meio que de uma vez. Então eu acho que aqui ou o camarada vendeu aqui e segurou, né? Fez uma parcial aqui e segurou, ou não fez parcial e segurou mesmo assim, porque ele achou que poderia testar o topo de novo para cair, ou algo do gênero, né? E fez aqui a entrada. Ou, não sei, talvez ele viu o padrãozinho aqui de canalzinho bem estreitinho, né? Com a barra negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Em algum momento ele quis apostar aqui, colocou um stop lá em cima e segurou, né? Esse aqui é um fade, não uma wedge. Então. Também bastante talvez operável. O alvo era você aqui, achar né? que vinha na mínima de ontem, é uma coisa bastante... deu sorte, porque aqui foi muito difícil, pessoal. Muito difícil. Seria de bom senso você achar que ela ia cair. Porém, falhou uma vez na 4, caiu de novo até a 6 e falhou de novo. Então você também, durante a 8 aqui, mesmo a 7, você comprar aqui embaixo, aqui também tinha algum suporte, não me lembro mais qual que era, tinha algum suporte de tempo gráfico mais alto, também dava pra fazer algum tipo de scalp aqui. Tá, esse aqui foi um scalp que deu só uns 200 pontos, esse aqui deu uns 300, primeiro. Esse deu uns 200. Então você, talvez aqui, o que eu acabei fazendo aqui foi diminuir o stop, tá com o stop padrão de 300 pontos, e diminuir o stop pra 200 pontos. Aumentei meu lote e fui pra um alvo também de 200 pontos. Como eu esperava que o mercado caísse, eu fui pra um scalp. Quando eu entrei aqui, eu fui pra um swing, e aí com essa barra 4 e essa barra 6 e essa barra 1, eu acabei realizando com 300 pontos a primeira entrada aqui. A sexta-feira.
né? Aqui a gente ainda Dali tinha por diante, você teve outros fades. aquela lateralidade. Então você tinha um fade aqui, lembra? A minha cabeça, pelo menos, o mercado ia cair. Então né? eu ficava um pouco mais ressabiado assim, com as quedas. É um dia que aqui eu acabei colocando de volta, baixo essa poderia ter posição te aqui. enganado, vez ou outra aqui alguma coisa, mas eu operei realmente muito, aqui deu pra operar mal. Essa wedge, né? E o fechamento Hoje eu já digo que eu operei um Beleza, pouco então, menos mal. Primeiro fade aqui em cima. Sim, passei longe de operar bem. Você tinha enxergado isso ou não, mas você não enxergou, refaz aí, você chama no replay. Foi um pregão muito interessante. Primeiro ultrapassagem dessa linha, depois aqui na mínima do dia, falhou. Começar o dia com os estudos do dia anterior. Menos importante do que aquele primeiro. Depois, se você tava com a cabeça que eu tava, de que o mercado ia cair, você fica procurando edges para poder vender. Aqui veio e de novo falhou. Você poderia fazer um fade aí se você quisesse. Se você quisesse ficar comprando saindo, talvez você tivesse comprado o fechamento 16, mas ela falhou, né? Você ia passar um susto aqui, se você usasse aquela técnica de corpo no corpo, você não ia ser estopado, mas ia levar um susto. Você entrar aqui, o fechamento 16, ia passar um susto, não ia ser estopado, muito provavelmente você ia cair fora. Já na barra 20, né? Você ia cair fora no empate. Grotesco depois, de baixa da sexta-feira. Aqui, hoje a gente abre de gap. De novo, não é imperativo que você opere quando você acha que está alguma coisa contra o lado que você quer operar. Mas se você quisesse ter operado a 22, se você usasse o corpo da barra 21, sem movimento só, você não teria estopado. Você teria talvez até, se você não caísse fora, né? Depois desse susto do 24, você não caísse fora no empate, até que daria lucro. Mas se você tivesse optado por usar um stop mais curto, se usar só o corpo da 22, você teria sido estopado aqui. Dessa perna, né? Na 24. Daria pra você fazer a venda. Outro fade que eu tinha olhado que era interessante. Eu não acho que seria extremamente agressivo mesmo contra essas barras de alta. O mercado caiu, mas caiu com uma perna bem, claro, assim, bem lateral, né? Subiu bem profundo, uma correção bem profunda. E aqui na 44 ele fez nova mínima. Tava um fade também. Aqui dava uns 300 pontos. O sinal tá aqui, tem uma linha de tendência e tal. Normalmente esses trades da linha de tendência eles são discretos. Outro fade aqui que dava. Né? Porque a linha de tendência significa que... Se você não tivesse feito aqui o fade da 22, esperasse alguma outra coisa, talvez você tivesse depois dessa sombra da 23, comprado abaixo dessa sombra, nessa linha da 24, teria dado certo também. Então eu tô mostrando, mostrei aqui em cima, mostrei aqui na mínima da 1, quando a 6 foi lá, mostrei essa diagonalzinha, 6 com 10 com 14. E aí por conta dessa ideia de segunda perna, essa aqui não deu certo, da 1 com a 6, e depois da 6 ou da 1 com a 19, que não teria dado certo também. Mostrei essa aqui, na 78 do dia anterior, com a 105 falha, né? E o edge parabólica teria dado certo. Mostrei essa aqui da mínima da 24 aqui, que também teria dado certo. Vários trades possíveis. E aqui, mais uma aí para fechar, parabólica chave de ouro. Barra de sinal. Né? Eu fiquei pensando em diagonal, porém, pelo 2 minutos mais maninha, mas não tô achando ela. De correção. Né? E aí, novamente, eu incorri do mesmo erro da sexta-feira, pessoal. Qual foi esse erro? Mais um fade com ordem limitada, se você quisesse, mas esse aqui também deu ordem barra de sinal, assim como a barra 3 também deu barra de sinal. Quem tem que romper, então mais um fade aqui. Então, ó, só que observe o seguinte, a perna que ele rompe, 3, ele rompe e não vai longe, começa a falhar. 4, né? 5, 6. Aqui, no momento da entrada, isso aqui já era 7, um TTR. E 8, então, isso que eu tô lembrando. Se fosse fazer alguma coisa aqui, seria comprar. Né? Bom, então 8 trades possíveis desses, pra comprar mais pra cima, 2 ou 3 não deram certo aí. Por isso eu resolvi estopar. Mas os outros levaram pelo menos um scalp, a maioria deles levou scalp de 300 pontos, eu não sei se aqui, comprando abaixo da barra 6. Tá bom, pessoal? Então é isso, um setup bem bacana aí, que é o fade de diagonais, ultrapassando de canal, o edge, sempre dentro de contexto. O fade aqui é o setup, ele não é o contexto. O contexto é esse tipo de coisa, grande alta, desculpa, grande baixa, grande alta, ou aqui, ó, redução majoritária de tendência, já na barra 2, deixa eu mostrar lá no 2 barra lateral, vinda de correção profunda, botando lateral, testando máximo, esse é o contexto. O fade da barra 2, ou vender abaixo da barra 3, é o setup. Aqui foi a entrada, acho que dá pra falar também, aqui nessas wedges aqui, nessas linhas diagonais, então, assim, dá pra colocá-las na conta tanto comprando um rompimento e não uma correção. Se mas é isso aí, pessoal. Comprar a correção, teria que ser acima da 49. Repare que o mercado nunca veio. Ele vai para baixo primeiro. Então, né, que eu fui com extrema seja oposta e ignorei o principal, pessoal. O que era o principal? O principal foi o mercado, ele veio no canal estreito, né, com a estrutura de baixa forte, depois de um dia de baixa, depois de tocar na linha de tendência, fez uma retração 50% e deixou aqui uma barra de sinal, barra 18. Ativou, não foi, voltou. Os compradores se animam aqui, segunda entrada, né, H2 acima da barra 21 e falha novamente. Então, ou abaixo da 22, ou no fechamento da 23, ou mesmo abaixo da 24, caso demorasse a se convencer aqui, era venda, topo duplo, né, um pouco acima da média, mas a ideia é a mesma, né, a média depois de gaps assim, você tem que tirar um pouco da tua equação, porque o que importa mais é o que está acontecendo no preço. Então, aqui foi uma venda que eu vi que várias pessoas pegaram, né, e dava para ter pego, né, um bom movimento aqui, pelo menos até aqui embaixo. Aí você aguentar um pullback de 800 pontos para você pegar um movimento maior, aí eu acho que é meio paia. Eu não tenho muita paciência para isso não, pessoal, porque 800 pontos, cara, 800 pontos é um dia de meta, né? Para pensar aí, qualquer pessoa razoável vai ter uma meta maior que essa. Aliás, já é uma meta muito difícil, né? Então, acho que depois disso aqui, acho que a partir do momento que fechou essa barra 34, eu já buscaria cair fora desse trade.
que daria aí pelo menos uns 700 pontos. Né? Já estava de bom tamanho para o dia. Infelizmente eu não peguei, né? Eu tinha tomado esses dois stops aqui em cima, eu já estava aqui a essa altura da manhã, né? Aqui 10h39, com 2 R de prejuízo, né? Dentro daquele gerenciamento de risco que eu expliquei, que é uma média de R$60 por trade, né? Então já era menos 120. E aí eu falei, cara, acho que eu nem vou operar mais hoje, não, porque eu já estava bem, né, achando que esse dia aqui seria bem difícil operar e tal. Eu ainda vi quando deu esse trade, mas contra essa paredona de alta aqui, né, essa barra tão forte, 700 e poucos pontos e poucos minutos, eu não quis me arriscar, não. E talvez se eu não tivesse tomado dois stops, né, teria arriscado. Porque tinha um fundo aqui, ó, tinha uma justificativa, né, tinha uma retração também de 618, ó, da perna de baixo aqui, né, e a barra de sinal estava aí também, né, então tinha argumento bastante para entrar abaixo da barra 39, só assustei com isso aqui, né, precisava ser conservador se fosse operar, e aí acabei, né, não participando de nada disso. Dessa correção fiquei esperando alguma estrutura de MTR, ela veio na barra 60, ela chegou a pagar 1 para 1 da barra 60, mas como eu usei o stop mais adequado, que era aqui embaixo, ele ficou devendo alguns pontos, né? Muito poucos na verdade, tão poucos que eu deveria ter puxado para o zero, não puxei, acabei stopando. O resultado do dia foi o limite de loss diário, N180, tá? E aí, isso representou... Então, esse trade aqui, eu não digo que foi ruim não, tá, pessoal? Eu acho que o que foi ruim foi a minha gestão da operação, né? Eu deveria ter trazido para o zero ali, e principalmente pelo horário, né? Mas eu estava na minha cabeça que eu preciso aumentar essas oscilações aí para operar um pouco melhor, para parar de fazer bobagem, né? E aí acabei fazendo outra bobagem, mas eu tinha bastante consciência disso e tá tudo bem, né? Não é isso aí que vai mudar minha vida. Então, o resultado de hoje é o pior possível. 3 stops, né? Ainda um tempão em uma operação perdedora aqui, que é péssima, né? E dos últimos 30 dias, então, né, isso acaba invertendo meu gráfico para baixo novamente depois de uma sequência positiva aqui, até o pico de R$254, e agora 84, né, já está o máximo declínio de topo a fundo, a menos 338, né, bem chato mesmo isso, né. Aqui a gente vê alguns dos motivos, tem uma taxa de acerto bem baixa, né? Vários trades zerados aqui, mas mais perdas do que ganhos, uma média de perda R$10 menor do que a de ganho. Né? Isso aqui está ok, mas isso aqui deveria ser no mínimo R$60, então eu vou começar a corrigir, né? Não fazer realização de lucro, né? Se não for pelo menos 300 pontos, realizar no zero e ver o que acontece, né? Com as operações vencedoras. E alguns casos em scalp sair com os 300 pontos mesmo e tal. Tem alguns pontos, né? Isso aqui também inclui operações com dois contratos. Ó. Tem algumas operações com dois contratos positivas e negativas, e mesmo assim é isso aqui. Quer dizer, tem muitos ganhos pequenos, né? Muitos ganhos pequenos. Sequência de operações perdedoras, acho que também é dos últimos dias, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso mesmo. Antes disso, né? Acho que o máximo era 4. Então eu venho aí de 2 dias sem acertar nenhuma operação. Né? Na verdade, 2 não, 3. Né? Não, perdão. 27h30, né? 27h30, 2 dias sem acertar nenhum trade, né? Não tem conta que aguente. E ainda perderam um trade com 2 contratos, né? Na sexta-feira lá à toa. Enfim, eu já identifiquei, pessoal, alguns pontos assim, que eu acho que são cruciais, né? Como eu falei. Tem alguns que dizem respeito às próprias regrinhas que eu tenho, que em algum momento eu faço um vídeo sobre isso aqui. São poucas regras, eu não acho que a gente tenha que ser, como trader discricionário, ter um monte de coisa impedindo a gente operar, porque isso dificulta muito, né? Você vê muitos movimentos que você fala assim, putz, por exemplo, eu queria entrar nessa barra aqui, mas eu tenho uma regra que a primeira entrada eu nunca pego, né? E aí você entendeu por conta dessa perna aqui, isso aqui é a primeira entrada. Mas você viu, pô, tá 68, tá abaixo do fundo anterior, é uma bela barra de sinal, falhou acima aqui dessa região. De repente você está olhando 15 minutos, ó, o setup da 20 deu 15 minutos, isso aqui também, ó. Isso aqui era meio-dia, esse aqui meio-dia, é isso mesmo. Então o setup ao mesmo tempo no 15 minutos, né? Depois de tentar aqui bater na linha de tendência que ele tinha anterior, não ir muito longe. Então,
você tem outros motivos, né? E se você põe muita regra, você não consegue operar quase nada, e aí a frustração vem e você acaba operando porcaria, igual aconteceu comigo na sexta-feira por não pegar a venda aqui em cima, né? Mas hoje as entradas elas foram mais controladas, né? Não teve nenhuma viração de mão, nem nada que teve aqui, quer dizer, teve, né? Quis dizer assim, de ficar brigando ali, mas aqui eu virei a mão planejado, mas ainda assim não importa, né, pessoal? É uma das regras dessas poucas que eu falei que eu tenho, é justamente não virar a mão para evitar tomar dois stops consecutivos, né? Só que aqui eu acabei sendo bobo, né? Porque ele sequer tinha rompido ainda a estrutura de baixa, né? Era só traçar aqui e esperar. Precisaria do rompimento, da correção. Compraria aqui talvez só na barra 21 e falharia. Né? Teria sido stopado da mesma forma, mas teria sido um trade melhor. Né? E talvez aqui já teria conseguido observar isso aqui tudo como uma lateralidade, não está comprando aqui, enfim, barras sobrepostas. Né? Aqui foi uma barra externa. Então, é isso. Né? Eu estou aqui trabalhando em análises do meu mês de outubro. Amanhã tem mais um dia. Quem sabe a gente não consegue reverter isso aí para um saldo minimamente positivo no mês. Mas o grande foco está sendo o aprendizado. Felizmente, assim, a parte de operar a conta real novamente, depois da conta demo, está fluindo bem. Meus problemas aí são os mesmos que eu já tinha, assim, os que eu ainda não consegui resolver, né? No sentido de não importa muito se eu estou perdendo, estou ganhando, são as ações que eu vou fazendo, né? E erros que eu vou cometendo que impactam realmente a minha cabeça e o meu desempenho dentro de um dia ou dentro de outro. Claro, né? São 2 dias aqui só tomando stop, então amanhã eu vou realmente operar de uma forma muito mais conservadora, né? Procurando operações mais óbvias, assim, mais trades mais claros, ó, por exemplo, alguma operação aqui nesse suporte dá para tentar fazer. Deixa eu até pôr os estudos aqui, né? Acho que já está. Aqui nessa região de fundo também, alguma coisa que faça uma retração por aqui. Essa VWAP que fechou aqui perto dessa média também, às vezes tem alguma coisa interessante aqui nessa linha de tendência, né? Que tinha um canal amplo aqui anteriormente. Ele perdeu, pode ser que ele volte para testar, volte até meio forte, uma segunda entrada aqui interessante. Mas acho que o grande ponto para mim e para qualquer trader que está nessa etapa aí de ganha, perde, é que a gente precisa começar a prestar atenção, né, nos melhores contextos, melhores entradas, né? E não a melhor entrada do dia, né, pessoal? Porque isso aí vai variar muito e talvez você não tenha ainda a leitura suficiente para pegar isso aí. Né? Igual hoje, eu só fui reparar esse topo duplo aqui, isso que eu comentei, depois que eu vi de outras pessoas falando. Né? Anteriormente eu não tinha tomado em conta que dava para entrar. Para mim, isso aqui era um TTR e tal. Vender alto aqui era, quer dizer, vender alto não, vender no meio aqui era meio nada a ver, né, na minha concepção. Mas se você está prestando atenção em como que o preço está se desenvolvendo, né? E principalmente que você tem um potencial grande com essa operação, ó, por exemplo, poderia colocar uma paralela aqui, ver que tem muito a cair, né? Ou então, sei lá, algo menor, tipo aqui, ó. Olha como é que ele. Olha como o mercado visitou bonitinho, né? Olha como é que ele reagiu bonitinho aqui nessa linha. Então, enfim, você tem alguns pontos aqui que são relevantes, e aí você busca as operações que façam sentido. Mas, por exemplo, se estava muito longe da tua leitura aquelas, as melhores são aquelas que você já consegue ver com mais clareza, né? Que já fica mais nítido. Você repara a operação, toda vez que acontece você repara. Não significa que toda vez você entra, mas toda vez que ela acontece você consegue visualizar. Igual isso aqui, ó. Esse tipo de Final Flag aqui eu já comentei, claro, esse não é o melhor dos cenários. Preferia que a barra 67 tivesse sido uma barra desse tamanho, porque ele dá espaço para cima, né? Pelo menos para retomar a perna inteira. Eu queria ele aqui para pôr no meu break-even, né? Infelizmente ele não veio, né? Não veio nem sequer até aqui. Ó, até essa barra foi. Então aqui é como se fosse, pessoal. Você está fazendo fade aqui com alvo aqui. Ó, 420 pontos no fechamento da barra. Como eu não estava para fade, né, por conta do meu contexto do GA, mas aqui dava, ó, abaixo disso aqui, com o gráfico bem esticado, né? Um TTR aqui, em forma de triângulo, poderia ser uma Final Flag. Você tem um desenho um pouco melhor, né? E esse é um trade que ele não é tão agressivo. Se fechar a barra negativa lá embaixo, você sai fora. Né? Ele teria dado uma operação aqui que teria me ajudado no dia e não me atrapalhado.
mas são os melhores contextos, melhores entradas. Normalmente, melhores contextos eles acontecem na abertura. Normalmente, melhores entradas são segundas entradas de alguma coisa, né, a favor de um movimento awayzinho do mercado, como foi essa perna de baixa de hoje, né, que basicamente ele fez a retração aqui e veio para cá. Então, é isso, pessoal. Não acho que hoje foi o dia mais simples, assim, claro que entrou e conseguiu pegar aí um bom movimento. Leu bem, tá de parabéns, mas eu não acho que foi assim ridículo de fácil. Né? Aqui, se tivesse deixado, por exemplo, um L2, alguma coisa, aí sim seria tipo, um trade bem simples. Aqui, se tivesse deixado um trade de correção um pouco melhor, né? Aqui ele deixou, ó, quando ele rompe aqui essa região, ele já fecha a barra 28 para fora, você é obrigado a vender, né? Direto o rompimento, eu não gosto. Então, teria que esperar, por exemplo, ó, correção aqui na barra 33, aí aqui a MTTR você vai vender no meio, né? Deu certo ainda, mas depois voltou muito rápido, né? O cara vendeu aqui na mínima e chegou a pegar aí 400 pontos. Deu para sair com alguma coisa, né? Mas você não imagina que depois de uma barra dessa e uma dessa vai vir isso aqui, né? Mas enfim, não acho que foi o mais fácil dos dias, mas certamente não era o dia que era necessário tomar índices do loss, né, pessoal? Eu só fiz esse trade aqui realmente porque eu vi ele muito escancarado e eu tinha uma boa convicção de que pelo menos um alvo de scalp daria, ele deu, né, da barra em si, mas como eu estava buscando algo maior, acabei deixando estopar, né, e ainda me estopou. Voltou depois para o preço de entrada, quer dizer, poderia ter, né, uns pontos a mais aqui, que seria suficiente para conseguir sair do zero, enfim, não que sairia, mas é isso. Beleza, pessoal? Então, amanhã é o último dia do mês, vou fazer uma análise mais aprofundada aqui entre hoje e amanhã sobre todos os pontos, né, mas acho que isso aqui diz muito, né? Melhores contextos, melhores entradas, ter o foco naquilo que você já sabe operar, né? Então, por exemplo, um rompimento de correção com uma boa barra de sinal, né? Um topo duplo, fundo duplo na média, uma barra de exaustão, uma final flag aqui em sidebar de uma cor oposta, e um alvo de FIBO, né? De alvo de espelhamento, por exemplo, aqui já tinha batido 100%, ó. Bateu certinho. Então, aqui mais um motivo para você fazer fade aqui, né? Fora o suportão lá atrás. Então, enfim, pessoal. Basicamente resume isso aqui, mas eu vou tentar pôr alguns pontos aqui. Eu tenho muitas anotações, muito material para ler, e acho que o estudo mais aprofundado que a gente faz nesse momento, que você está tentando sair do lugar e parece estagnado, é realmente entender ali onde estão os stops, né? E o que está acontecendo quando você ganha. Ah, eu ganho pouco, né? Eu estou saindo cedo demais e as operações, eu não estou conseguindo pegar os trades que esticam, né? Então, onde que você poderia entrar, né, para conseguir pegar esses trades que esticam? Normalmente eles saem da onde, né? Eles partem de uma média de 20, eles partem de uma VWAP, eles partem de uma média de 200, eles partem de uma média de 20 no time frame maior. Então, é isso, né? Aqui, por exemplo, hoje, a hora que ele entrou aqui no breakout mode, né, entre as duas médias, você imagina que isso aqui vai romper para algum lugar. No momento que ele dá indícios para você que foi para baixo, você tenta pegar carona aqui de algum jeito, né? O fechamento da barra 28, acho que tinha aí um stop razoável, 350 pontos acima da 26, ele deu um trade de 500. Esse aqui do rompimento de correção, né, por mais que seja uma barra de alta, 400 pontos, dá para fazer por conta da pressão do dia, né? Parecia um dia de tendência de abertura, já a essa altura do campeonato. E esse trade aqui tinha argumentos, né, que deixavam você fazer ele aqui, ó, de outro suporte, todas essas barras aqui, e aí ele volta, né, metade do caminho, dá para fazer. Então, tentar algumas coisas assim, barras de sinal bonitas, né, como essa aqui, né, barras de sinal como essa aqui, né, mas não dentro de uma estrutura de um microcanal de baixo, que aí fica bem ruim, só um rompimento de correção, aqui um rompimento de correção já era um TTR, então, enfim, esse tipo de coisa. Beleza? Valeu, um abraço, até amanhã.